Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo mais um Sociolofando. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as fases do capitalismo e também sobre os modelos de produção. Vamos lá, solta a vinheta. Vamos então fazer nossa análise das fases do capitalismo e os modos de produção. E a gente já começa falando sobre quatro grandes fases, mas cuidado! A maior parte dos nossos teóricos trabalham com quatro fases em torno do capitalismo. Quatro fases. Embora alguns ainda trabalhem apenas com três, sendo a terceira uma prolongação ali que vai gerar uma quarta fase para a gente. Nós trabalhamos com a fase comercial e, pasmem, toda vez que vocês ouvirem o nome de uma das fases, vocês vão relacionar diretamente com o nome que elas possuem. A fase comercial, adivinha com o que vocês vão relacionar? Comércio, isso mesmo, parabéns. A fase industrial com a indústria. A financeira com dinheiro, finanças, bancos. E a informacional com a informação. Logo de cara, eu trago para vocês aqui o quadro das eras e revoluções econômicas. Neste quadro, vocês conseguem ver como que o modelo de produção no seu desenvolvimento proporcionou organizações sociais diferentes. Para você que está me assistindo agora, eu vou falar uma coisa que vem do coração. Toda vez que o modelo econômico sofre uma modificação, ele estrutura tanto o Estado, que é aquela forma de vincular poder e organização com poderes de mando e comando e tudo mais, e pessoas no nível cultural, simbólico, de atuação. O modelo de produção ele gera para a gente uma economia e uma relação com o trabalho em si. Só que, em decorrência disso, a gente vai ter uma forma de entendimento da sociedade, que pode gerar a nossa estrutura social, que ela vai ser estratificada em classes e assim vai. E, ao mesmo tempo, uma forma de poder, que é por onde a gente organiza a sociedade em instrumentalização, é a política e o Estado em si. Além disso, a última parte é gerada, é uma forma de sistema de pensamentos, que é aquilo que a gente chama de ideologia e cultura. Se vocês puderem ver aí no nosso resuminho, vocês conseguem ver que eu botei épocas diferentes como pré-história, antiguidade, idade média, modernidade, pós-moderno, e botei para vocês todas as formas de modo de produção, economia e trabalho, estratificação, sociedade e estrutura, formas de poder político e Estado, sistema de pensamento, ideologia e cultura. A partir disso, vocês podem ver o seguinte: a Idade Média, por exemplo, que tem a sua principal forma de atribuição econômica chamada de feudalismo, ela deu pra gente aquilo que a gente chamava de economia a partir da servidão. O campesinato, ele principalmente tinha uma estruturação de servir, era um trabalho servil. E vocês devem se perguntar por que os camponeses não se questionavam, por que eles não queriam tomar o poder? Porque, em essência, a partir da economia, a gente move a sociedade, lembra disso? Então, olha que louco. Se eles têm uma mentalidade econômica que é em torno da subsistência, produzir aquilo que é necessário para eles e para sua forma de organização, em essência, eles não têm a metodologia de acúmulo. O acúmulo ele só vem junto com o advento do capitalismo, com a lucratividade e com o acúmulo de bens. Só que na Idade Média isso não fazia sentido algum. Se eles não querem acumular, eles não têm um desenvolvimento do trabalho tão rápido e constante tecnologicamente e com novas técnicas de produção igual o capitalismo possui. Então olha que louco. No feudalismo, com o trabalho servil, a gente tem uma estruturação que ela é totalmente vinculada às nossas formas de interação do feudo. A subsistência em si começa a ser um dos grandes suportes para essa organização. A partir disso a gente entende, a sociedade ela é estamental, ela se baseia em status. Quando vocês ouvirem essa palavra estamental, então a gente vem de status sociais. É pelo nascimento. Você nasceu de uma forma, você provavelmente morrerá daquela forma. Mas cuidado, é provavelmente. Tem algumas formas específicas que você poderia até mesmo ascender na sociedade ou até mesmo decair. Mas em geral o nascimento ele vai ser a sua principal fórmula ali de atribuição social. E as três principais formas de estamento que a gente tinha eram o clero, a nobreza e o povão. Por que eu chamo de povão? Porque embaixo vão estar os camponeses, a burguesia e que a burguesia, sim, a burguesia nesse momento tá lá embaixo, beleza? A burguesia ela ainda não ascendeu, ela não tem títulos. Tanto é que essa treta lá na frente vai gerar pra gente uma mudança substancial. E faz todo sentido numa produção servil que visa subsistência e ela é estamental por nascimento, que a gente tem uma monarquia como principal forma de organização.
E principalmente a nossa cultura ela é vinculada ao teocentrismo, as formas de organização divina a partir dessas convenções sociais. Eu botei 4 pontos: a economia e o trabalho, a sociedade e a estrutura, a política e o Estado, a ideologia e cultura. E o que faz isso mudar? O que faz isso daí se mexer? Toda vez que nós temos novas tecnologias, novas energias, revoluções científicas, revoluções por meio de guerra, fome ou qualquer tipo de problema de saúde, nós temos uma modificação na sociedade. Uma crise, ela movimenta socialmente falando, economicamente falando, historicamente falando. Para vocês terem ideia, eu coloquei aqui no cantinho também, deve estar aqui em algum lugar que eu estiver na tela, vocês vão estar vendo o seguinte: revoluções. Essa revolução é toda intencionalidade de mudança, que ela pode ser ocasionada de modo artificial ou de modo aleatório. Uma crise ela pode ser acompanhada de qualquer um dos fatores que a gente já viveu em humanidade, desde guerras, conflitos, problemas de saúde, alimentação, organização cultural e assim vai, ou até mesmo expansão dos seus territórios. E aí que vem a modernidade. A modernidade ela entra principalmente com a expansão marítima de Portugal e Espanha, que vão encontrar novas formas de fronteiras e principalmente novas culturas. E eles queriam, no movimento de metalismo, obter metais preciosos como ouro e prata e também escravizar povos para facilitar a sua produção e disseminação econômica. Isso só acontece porque Portugal e Espanha, além de terem sintetizado uma forma de Estado muito mais forte e unificado seus poderes, conseguiram concretizar suas linhas de tecnologia e de energia e de produção em si. A tecnologia foi de suma importância para essa revolução acontecer. E aí geram as 4 fases do capitalismo nesse modelo de produção. O que eu quero que vocês observem nesse quadro resumo é uma coisa bem da hora. Se vocês conseguirem ver a relação econômica e social dessa maneira, vocês conseguem encaixar quase todas as matérias de ciências humanas e códigos e linguagens nesse quadro resumo aqui. Vocês conseguem entender por que o romantismo ele é uma expressão até mesmo presente a partir de uma revolução industrial. Vocês conseguem entender como que o helenismo ele foi ponto central daquilo que a gente chamava de estrutura greco-romana. E vocês conseguem ver várias formas de atuação da indústria cultural quando a gente falar sobre sistemas financeiros, dentro da lógica do capitalismo, e também sobre o sistema informacional. Esse quadro resumo ele consegue te dar um panorama geral para você encaixar em qualquer disciplina que você esteja estudando aí. 4 fases. Comercial, que é a fase que normalmente a gente tem expansão marítima atrelada a Portugal e Espanha, e principalmente os processos de colonização, mão de obra escrava e assim vai. Industrial, vinculada à Revolução Industrial, que modificou a nossa ideia de urbanização, produção em massa e nossa relação com o trabalho, até mesmo nossa noção de tempo ficou diferente. Porque antes da Revolução Industrial, a gente entendia o tempo como ponto de vista natural. O sol nasceu, o sol se pôs, minhas atividades acabaram. Agora, com a Revolução Industrial, eu comecei a criar até mesmo energia elétrica. A sintetização da energia elétrica modificou nossas relações. Quando a gente não tem mais luz, a gente consegue criá-la. E essa criação fez com que as nossas jornadas de trabalho se intensificassem. A gente trabalha de manhã à tarde à noite, manhã à tarde à noite, manhã à tarde à noite. E aí olha que da hora. Outra forma de relacionar isso também é entender como que o Brasil naquele período ele está diretamente ligado com a Revolução Industrial. A gente vai passar por um ciclo do café. E por que o café era da hora? Porque o café é a principal droga que mantém o trabalhador acordado naquele momento. E isso faz com que a gente tenha organizações econômicas que elas vão gerar para a gente lógicas culturais de atribuição. Economia e cultura caminham juntas, porque o interesse econômico permeia as nossas próprias relações em torno da ideologia, da política e daquilo que a gente vai fazer. Um dos exemplos mais claros está na ação até weberiana, que ele analisa a ética protestante e o espírito do capitalismo, ressaltando como que a religião foi fundamental para a concretização dos instrumentos que a gente tem em torno da produção capitalista em si. E principalmente a ressignificação da religião, que ela rompe com a cultura católica apostólica romana, da qual a gente não poderia acumular capital, e ela ressignifica o trabalho como dignidade da pessoa humana, como parte essencial. Inclusive o Deus da Idade Média, ele não é igual ao Deus da modernidade. E por que ele não pode ser igual? Porque ele é interpretado pelas culturas ocidentais de uma maneira completamente nova. Na Idade Média, a cultura servil não permitia com que o campesinato conversasse, trabalhasse com Deus de forma direta. Eles precisavam fazer ligações.
Eles precisavam fazer formas de incremento dentro desse ambiente com outras formas como os padres. Agora, na relação contemporânea, na relação moderna, é super tranquilo a gente admitir a ideia de Deus e a minha vontade. Eu posso falar diretamente com Deus, pedir coisas para Deus. Então Deus ele se torna muito mais material. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, né? E aqui por último vamos fazer um resuminho disso tudo que a gente está falando. Vou botar aqui 3 fases para vocês terem logo de cara esse resumo principal. Comércio, indústria e finanças. Aqui eu dividi para vocês tanto em séculos quanto também em doutrinas econômicas que estão por trás dessa forma de desenvolvimento. No capitalismo comercial, então, nós temos uma política mercantilista, que vai ser a nossa forma de interação do pacto colonial junto com o metalismo, junto com a mão de obra escrava. Isso tudo vai trazer para a gente uma forma de relação entre metrópole e colônia que vão ter reverberações históricas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, até mesmo hoje em dia. Depois a gente passa para o capitalismo industrial, que vai ter principalmente a sua forma de atuação com o liberalismo econômico, político e social. E cuidado, o liberalismo econômico ele não necessariamente está igual ao liberalismo político, eles são coisas diferentes naquele momento. E aí a gente vai ver como que a matéria-prima ela vai se exceder, como que as nossas ideias de consumo vão se acelerar e principalmente como a nossa produção em torno da oferta e da demanda vão começar a regular nossas ações de mercado. E o capitalismo financeiro, que ele principalmente acontece dentro de uma velha ordem mundial, uma disputa logo de cara entre Estados Unidos e o universo, com as suas grandes guerras mundiais, e principalmente num século XX marcado por grandes conflitos. A era mais tensa de conflitos que a gente teve e que organizou o nosso mundão como ele é agora, fez parte aí de uma bipolarização na segunda metade do século XX e de uma tentativa de tomada de poder na primeira metade do século XX. Isso ainda gerou pra gente uma corrida. Essa corrida foi tecnológica, ela foi cultural e que a gente trabalha em breve em outro capítulo, tudo bem? E a quarta corrente que eu vou trazer aí para vocês também, que é o capitalismo da fase informacional, que nada mais é do que essa indústria cultural no entendimento mais intensificado, com as nossas conexões globalizadas, redes sociais e negócios cada vez mais intensificados nessas relações de identidade, sociedade e cultura.